Sabe quando, sei lá, o sangue ferve, a gente fala uma coisa e logo depois pensa, nossa, por que eu disse isso? Uhum, acontece. Ou então aquela decisão impulsiva, sabe? E depois bate o arrependimento. Parece que algo toma conta da gente. É verdade. O material que a gente analisou para hoje sugere que isso tem a ver com falta de autodomínio. Mas o interessante é que não é algo fixo, tipo, eu sou assim. Não mesmo. É uma habilidade, algo que dá para desenvolver. Exato. E a ideia aqui é explorar uma fórmula que parece simples, mas é bem profunda para cultivar esse controle interno. Vamos nessa. Vamos lá. A fórmula que apareceu bastante nos textos é essa: pensamento mais emoção mais ação. Pensamento plus emoção plus ação. Isso. E olha, é importante dizer, autodomínio não é virar um robô, uma pessoa fria, sabe? Sim, claro, não é reprimir tudo. Exatamente. É mais sobre criar um espacinho, um respiro entre o que acontece e como a gente responde. Um espaço para escolher. Justamente. Aí que mora a nossa escolha consciente de como agir. E tudo começa segundo o material no pensamento, né? Sempre. Antes de sentir, a gente interpreta. Mesmo que seja assim, um piscar de olhos. Aquele exemplo clássico. Alguém olha com cara feia pra gente. Isso. Se o pensamento é que absurdo, pronto. A raiva vem junto. Automático. Mas se a gente pensa, sei lá, será que aconteceu alguma coisa com essa pessoa? A emoção já muda. Totalmente. O problema é que a gente vive muito nesse piloto automático, né? Os pensamentos vêm e vão tão rápido. E a gente nem percebe. A chave, então, é começar a observar. Notar os pensamentos sem sair julgando logo de cara. E como fazer isso na prática? Assim, no dia a dia corrido. Tem sugestões simples nos textos, sabe? Tipo, para 5 minutinhos e só prestar atenção na respiração. Ou escrever um pouco o que está passando pela cabeça, para organizar. Um diário, talvez. Isso, tipo um journaling. Ou até mais simples, antes de responder um e-mail tenso ou tomar uma decisão, respirar fundo uma vez. Só isso já ajuda a criar aquele espacinho que falamos. Faz sentido. E o exemplo do trânsito que você falou, Perfeito. Alguém te corta. Pensamento automático. Que idiota. Mas se você percebe esse pensamento, uhum, você pode escolher não alimentar ele. Pensar, ok, pode ser uma emergência. Não que justifique, né? Mas evita que você se estresse à toa. entendi. Evita o desgaste interno. Ok, então passamos pelo pensamento, e aí vem a emoção. O material fala de ondas, né? Isso, como ondas do mar. Elas vêm, atingem um pico e depois refluem, naturalmente. Então, qual é o perigo aí? O que pode dar errado? O perigo que as fontes apontam é tentar lutar contra a onda. Tentar ignorar a emoção ou pior, reprimir. Ah, guardar tudo. Pois é, isso não é autodomínio, é quase uma autossabotagem. Porque a emoção guardada volta, né? Às vezes mais forte ou de um jeito que a gente nem espera. E como lidar, então? Deixar sentir? Sentir com consciência. Tem uma técnica bem prática que chamam de nomear para domar. Nomear para domar. Como assim? É bem simples, na verdade. É só identificar e dar um nome para o que você está sentindo. Tipo, ok, tô sentindo raiva agora. Ou percebo que tô com medo. Falar para si mesmo. Exato! Parece que isso ativa a parte mais racional do cérebro, o córtex pré-frontal, e ajuda a diminuir a intensidade da emoção. Não é para deixar de sentir, veja bem. Entendi. É para entender o que se sente sem ser levado pela correnteza. Perfeito. Sem ser dominado por elas. Certo. Então a gente observou o pensamento, nomeou a emoção. E a ação. É aí que tudo se concretiza, né? É aí que o jogo acontece de verdade. A ação é onde o pensamento e a emoção aparecem no mundo. E o material faz uma diferença crucial Uou! entre reagir, que é aquela coisa automática, impulsiva, Tipo um reflexo. isso, e responder, que já é uma escolha pensada, consciente, fruto daquele espaço que a gente criou antes. Dá um exemplo prático. Imagina, chegar em casa super cansado, dia péssimo, aí alguém faz um comentário que, sei lá, soa meio irritante. Hum, já passei por isso. Muitas vezes. Quem nunca, né? A reação automática seria o quê? Uma resposta torta, talvez. Com certeza. Uma patada. Pois é. Já a resposta consciente, usando a fórmula, seria diferente. Seria tipo, respirar fundo, reconhecer a própria irritação, ok, tô cansado, irritado, mas talvez a pessoa não falou por mal.
Certo. E aí, escolher uma ação mais construtiva. Talvez dizer, olha, tive um dia difícil, precisa de um minuto? Ou responder com calma. É nesse momento da escolha que o autodomínio aparece. Exatamente. E a sugestão é praticar isso nas pequenas coisas do dia. Na fila do banco, numa crítica que a gente recebe. São treinos diários, então. Pequenos treinos que fortalecem esse músculo do autodomínio. E a integração desses três, pensamento, emoção, ação, parece ser o segredo, né? Não adianta focar só em um. É isso aí. A integração é tudo. Pensamentos mais claros ajudam a entender as emoções. Emoções compreendidas permitem ações mais inteligentes, mais alinhadas com o que a gente quer. Tem uma analogia boa sobre isso nos textos, não tinha? Do carro? Tinha, sim, muito boa. O pensamento seria o volante, dando direção. Ok, A emoção, o motor, que dá energia, a força. faz sentido. E a ação, as rodas, que levam a gente para frente. Se o motor, emoção, está desgovernado ou o volante, pensamento, está travado para um lado só, O carro não vai onde a gente quer, ou bate. exato. Precisa de harmonia entre os três para a gente se mover com consciência, com direção. E é bom lembrar, né? O material também fala que não é buscar ser perfeito, nunca mais errar. De jeito nenhum, seria irreal. É mais sobre ter essa consciência contínua das escolhas internas, mesmo quando a gente escorrega. Mencionado até exercícios, tipo um diário da fórmula. Sim, analisar situações passadas, o que eu pensei, senti, fiz. E um desafio de 7 dias para praticar. São formas de treinar o cérebro mesmo. Não é perfeição, é prática. Prática e autoconsciência. Tem uma frase ótima nos materiais. Quanto mais consciente se está, menos refém das emoções se será. Forte isso. É um convite para a gente assumir o controle, né? Ser protagonista da própria vida e não só reagir ao que acontece. E para fechar nossa conversa de hoje, tem aquela citação final dos textos, que é bem impactante. Quando alguém se domina, o mundo deixa de dominar essa pessoa. Poderosa, né? Muito. Então, talvez a reflexão final seja: qual parte dessa fórmula, pensamento, emoção ou ação, está precisando de mais atenção na nossa vida agora? Só pensar nisso já é um passo, né? Com certeza. Um ótimo primeiro passo para esse caminho do autodomínio.